que fossem hoje mais participativos no sentido de conversarmos um pouco. Vamos estar a falar de escatologia, né? E é importantíssimo que passemos do ponto daquilo que já conhecemos para aquilo que nos é desconhecido. Amém? Então, nesse sentido, não se acanhem, compreendo que haja sempre alguém mais tímido do que outro para falar e colocar questões, mas hoje é um dia aberto a questões e estaremos a falar sobre escatologia. Só vou abrir aqui também os meus documentos, portanto não vou passar slides hoje. Hoje vamos ter uma boa conversa. Drive, tá aqui. Só estou a procurar aqui. Já que entrou, Sheila, bom dia Montanha, bom dia John. Bom dia. Samuel e Lili também já estão aí na área, muito bom dia. Vamos orar então, tá? Pai Santo e amado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Apresentamos o nosso coração, o nosso entendimento. Apresentamos, Senhor, tudo o que somos e temos. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros conscientes ou inconscientes, porque na verdade, como homens, somos levados às consequências corrompidas. É pela tua graça e misericórdia, pela força do teu Espírito, pela força do Senhor, que tantas vezes nós podemos dizer que nos mantemos de pé. Pai, por isso te louvo e te agradeço, porque nos tens escolhido e fortalecido, aliás, nos escolheste e nos tens fortalecido. Tens trazido, ó Pai, em nós uma fé, uma devoção, Pai Santo, da qual nós clamamos para que aumente, Senhor, pois entendemos que os últimos dias se aproximam, vemos que os campos estão brancos, vemos que também nos estás a dar entendimento para as coisas do fim. E nós clamamos para que em tudo o teu Espírito Santo e Espírito de Deus nos ensine, nos corrija, nos faça movimentar, Senhor, em ti, para que na verdade não somente sejamos guiados pelo Senhor, mas em tudo nós possamos te agradar. Que o nosso coração esteja permanentemente em fé, vigiando e orando, buscando a tua face. Que o nosso olhar, Senhor, esteja a olhar para as Escrituras, o nosso ouvir da tua palavra, o nosso falar da palavra que vem da tua boca. Em tudo quanto, Senhor, aqui nós possamos fazer, ser tu, Santo Espírito, a nos guiar. Desligo-me de mim mesmo, tudo quanto eu possa ser, estar ou viver, para que seja o Senhor a declarar todas as coisas, a trazer revelação e também a acrescentar em nossos corações a certeza da grande vitória, pois assim é o fim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Meus queridos, então, hoje, como eu disse, é mais uma conversa, portanto, quem quiser ter aí o microfone aberto pode ter, vão colocando as vossas questões, tá? E aquilo que entendem também. Mas eu quero fazer já uma pergunta aberta, né? O que é escatologia? O que significa escatologia? Alguém gostaria de dizer, de responder a essa questão? Ok, se ninguém falar, eu vou dar tudo, tá? Mas sem aqui, sem um PDF, pelo menos para hoje. Então, escatologia significa
o estudo das últimas coisas, né? A escatologia é uma disciplina que existe na teologia, tá? Mas também é uma disciplina que existe uh, na filosofia, né? A filosofia também estuda o fim das coisas, as outras religiões também têm uma visão de fim das coisas, tá? Quanto a nós, a escatologia está fortemente ligada ao fim dos tempos, né? Nós consideramos que a escatologia é escrita a lápis por causa das profecias, portanto, há profecias sobre o fim, né? O fim para nós representa a eternidade, tá? Em outras religiões também existem movimentos escatológicos que também representam um tipo de eternidade, ok? E quanto a isso, é importante nós percebermos a importância também que isso dá. Estudar escatologia nos traz a visão e a prova do futuro, não somente por intermédio da fé, e nós sabemos que a fé é um firme fundamento, como diz em Hebreus 11, que eu vou ler aqui inclusivamente, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Portanto, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, tá? Mais à frente, no versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, aquele que galardoa os que o buscam, galardoa em determinado momento, e isso também é em determinada expansão do tema ah, escatologia, tá? Nós podemos nos enquadrar numa das igrejas do Apocalipse, nós temos estudado essas igrejas e sabemos que a cada igreja é dado um tipo de galardão. Àquele que vencer, dar-lhe-ei terá vestido de vestes novas, dar-lhe-ei uma pedra com o seu nome escrito, ou então dar-lhe-ei a sentar no meu trono como eu estou sentado no trono do meu Pai. Então a escatologia aponta para o fim dos tempos, não só a sequência dos fins do tempo, mas também o juízo final, por exemplo, o milénio. Então a escatologia, ela não somente aponta para o fim, mas para aquilo que também são as últimas coisas, os tempos futuros, por assim dizer. Okay? E porquê é que é tão importante nós estudarmos escatologia? Porque a fé cristã, ela se baseia nos três tempos da história, né? Ela baseia-se num passado que nos faz olhar para um presente e nos direciona para um futuro. Nesse aspecto, o passado, aquilo que já aconteceu e que ouvimos como testemunhas, o presente, aquilo que nos faz testemunhas e nos faz viver o agora, e o futuro, que é aquilo que virá no sentido da eternidade, no sentido de irmos para o céu ou na terra, como queiramos ver a parte escatológica, no sentido de, 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 da nossa vitória. A Bíblia, ela aponta para a nossa grande vitória e por isso a revelação, o Apocalipse ou ainda o fim, ele não deve ser para nós um lugar de medo nem de tristeza, deve ser sim um lugar de alegria, porque é precisamente nesse fim que nós veremos a grande vitória em que Jesus já venceu, o bem já venceu, né? Mas virá trazer juízo aos inimigos, né? É interessante quando nós lemos, por exemplo, em Apocalipse 22, a partir do versículo 6, diz o seguinte: E disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer.
Eis que, eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as minhas palavras, guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar, e disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: São. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e cometa mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem, ou Maranata, né? E quem ouve, diga Maranata. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, porque testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Então, o final da Bíblia, o final do livro da Revelação, de Apocalipse, direciona aos tempos futuros, né? E direciona sobre aquilo que irá acontecer no fim. Com efeito, nós temos que ter fé no fundamento da Escritura. Como disse, olhando para o passado, vivendo o presente, na perspectiva do futuro. É, portanto, necessário estudar escatologia nesse mesmo sentido. Deus anuncia os eventos futuros que Ele mesmo predeterminou. Deus não faz nada sem que faça primeiro aos seus profetas, sem que anuncie aos seus profetas. E por isso nós temos uma vasta relação escatológica. Eu quero dar um exemplo que os profetas, eles não somente olharam para os tempos de Jesus anunciando a Cristo, porque até então era salvo aquele que olhava no futuro para Cristo, que aguardava o Messias, e esses eram salvos pela esperança de aguardar o Messias, mas também aqueles que viram o futuro. Basta pensarmos que, por exemplo, Daniel, né, não somente olhava para um Messias, Jó, inclusivamente, olhava para um Messias porque ele dizia, e Jó pensa ser um dos livros mais antigos da Bíblia. Jó, ele diz a seguinte frase: eu conhecia o meu Deus de ouvir falar, mas hoje de com ele andar. Mas, aliás, desculpem, por muitas vezes Jó acaba por dizer: eu sei que o meu Redentor vive perante toda aquela circunstância e aquela adversidade que ele viveu, né? Aconteça o que acontecer, eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, aquele que irá pagar o preço pelas minhas dores, tá? Ele vive. A crença sobre a sua vivência era notória em Jó, e por isso Jó não somente era um homem justo, aguardando as coisas futuras, mas ele olhava para um Messias. Como dissemos há 2 cultos, né, onde falámos sobre a palavra de engano, todos nós aguardamos um arquétipo de Messias em muitos momentos da nossa vida, um arquétipo de Salvador.
até contra o próprio tédio, não sei se lembram desse exemplo, nós aguardamos o Messias, e a distração é o Messias para o tédio, né? Então, em várias áreas da nossa vida, para quem está a necessitar de pagar uma despesa, né? Um arquiteto Messias, infelizmente, é o próprio dinheiro ou o próprio trabalho, tá? Então, nesse sentido, nós devemos perspectivar as coisas futuras, entendendo que a revelação, o Apocalipse, é ah, o testemunho de vitória e não um testemunho de derrota e medo, apesar de ouvirmos que vem uma tribulação, que virá crises, não somente económicas, mas guerras, rumores de guerras, provavelmente uma terceira guerra mundial. Muita coisa se está a falar, apesar de vermos em Apocalipse também que um terço das águas serão contaminadas, que haverá pandemias sobre toda a Terra, que o desfecho, o aparente desfecho da destruição massiva da Terra, né, é assustador, mas nós temos que nos lembrar que o nosso Redentor vive, que nós somos guardados e protegidos por Ele. De certa forma, sabemos também que em algum momento seremos arrebatados. Há quem crê que é antes dessa tribulação, no meio dessa tribulação ou no final dessa tribulação. O texto nos indica que encontraremos o Senhor nos ares, mas ainda assim, todo o tempo que nós vivermos são tempos de crescimento, são tempos, no fundo, de vitória, e no final ainda seremos mais vitoriosos, tá? Porque Deus anuncia as coisas futuras. Ele não perde batalhas, ele sempre vence. Ele é soberano sobre todas as coisas, ok? Ele vai permitir que nós vivamos algumas, mas não nos abandonará, nem altura, nem profundidade, nem largura. Nada nos fará, ou melhor, nada o fará nos abandonar. Amém? A não ser, óbvio, o nosso pecado ou blasfémia contra ele. Então, entendendo aqui só aquilo que falámos, que Deus anunciou aos eventos futuros que ele mesmo predestinou, em Isaías 46, 9, 10, por exemplo, diz: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Okay? Então, é muito interessante. Vou continuar a ler. Fiquei no versículo 10. Estou a ler Isaías 46, 9, 10. E, portanto, Deus anunciou o fim desde o princípio, que chamo a ave de rapina 11, a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde as terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá, e eu o determinei, e também o farei. Ouvi-me, ó dos corações, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Como é interessante que ele está a dizer, eu aponto do passado para o futuro, do início para o fim, mas no meio, né, estabelecerei em Sião a salvação, em Israel a minha glória. Por, por isso, o Messias de toda a terra vem de Israel, aquele que nos livrará da justiça, ou nos livrou, aliás, da justiça, porque o preço já foi pago, né? Nós já somos salvos, nós estamos salvos e prosseguimos em sermos salvos, apontando então para um final que é a glorificação do nosso corpo e o final dos tempos. Okay? Em 1 Pedro 10 também, eu estou aqui com a minha Bíblia em papel, por isso leva sempre um bocadinho mais tempo, ok, a abrir, porque não tenho aqui também as coisas seccionadas. Em 1 Pedro 1, 10, diz o seguinte: Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, né?
Portanto, o e 11 também. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, que é o dia do fim, pelas boas obras do dia da visitação, não é nada do dia do fim, no dia em que ouvirem sobre o Evangelho, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes. Ou seja, nós somos motivados a ser exemplos na sociedade de amor, de diligência, de fazer bem, de permitir encontrarmos no Espírito de Deus toda a sabedoria, a fim de que a visitação das vidas e das pessoas seja creiam, na verdade, em Jesus Cristo. Né? Em Apocalipse 19, 10 também, Deus revela a sua glória. Eu sei que eu estou a dar várias referências, tá? Eu depois irei passá-las todas. Eu espero para a semana ter, ter tudo aqui bem feitinho para vocês poderem um, pesquisar também. E diz o seguinte: eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e teus irmãos, é isso mesmo? É. E teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, aqui o Senhor revela essa majestude, essa majestade, essa glória em Jesus Cristo. Portanto, a escatologia é fundamental nos nossos dias, é fundamental despertarmos também a vinda de Jesus Cristo em todas as pessoas. Né? Outra coisa que a escatologia faz, ela estimula a santidade. Né? Nós sabemos que aquele que verá o Senhor terá mãos limpas, que é santificado, e nesse mesmo aspecto, sem santidade, jamais alguém poderá ver a Deus. Versículo 10 de Hebreus, desculpem, capítulo 10, versículo 25 de Hebreus, diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, amonestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Significa o quê? Que nós nos estimulamos à santidade, sabendo que cuidado, vem aí o fim, vigiai e orai, né? Vem aí o fim, as coisas estão a acontecer e no final, não somente são dias trabalhosos, mas como o espírito de engano tentará roubar o máximo de vidas. Meus queridos, nós estamos num momento escatológico. Amanhã é dia 29 do 10, onde um cometa que está a ser muito falado, principalmente nas redes sociais, não se vê em canal aberto, se está a falar sobre uma possível nave alienígena, sobre aquilo que é o engano e vai ser um engano sobre a Terra. A acontecer, quero vos alertar, tá? Que pode realmente acontecer algo muito estranho amanhã. Existem várias provisões, nós não sabemos em quem, na verdade, devemos acreditar nesse mesmo sentido, mas sabemos de uma coisa: aconteça o que acontecer, nós devemos permanecer juntos. Aconteça o que acontecer, nós continuaremos a buscar ao Senhor da mesma forma. Não permitiremos que imagens e falatórios vindos da parte do mundo que não estão de acordo com a palavra de Deus nos venham enganar. O que é que eu acho que pode acontecer se me permitem abrir essa expressão? Ah, ponto número 1, é provável, tá? Não quero dizer que eu creio piamente nisso e que isso vai acontecer, mas é provável que dentro de amanhã, que é a visitação aí desse Atlas, né? A passar, desse cometa, que hajam aparições, por assim dizer, aproveitando também a época do Halloween, que toda ela é espírito de engano, tá? Onde os homens se mascaram de demónios e de seres morto-vivos, que inclusivamente demónios deambulem livremente sobre a terra, tá? Sobre os países
E por outro lado, também é possível que alguma forma alienígena, sendo ela verdade ou não, apareça, tá? O próprio Vaticano pode anunciar essas coisas, indo a escritos que o comprovem. Nós temos que nos lembrar que um terço dos céus se abalou, então, com efeito, pode ser de facto holográfico, ou seja, um engano feito por um tipo de tecnologia, como pode ser também demónios materializados e se revelarem dizendo que conhecem a origem do universo, que foram eles que nos criaram, porque essas histórias estão-se a movimentar por toda a parte. Se fores ver o programa escatológico, né, por assim dizer, na internet, no Instagram, há de tudo, né? Sobre a origem do homem, também há de tudo. Imensas religiões falam que nós fomos criados, só que a origem da criação, a origem que nos criou, né, é que vai mudando. A Bíblia fala, de facto, no início havia gigantes sobre a terra, havia os Néflins sobre a terra, tá? E acredita-se, de alguma forma, que a visitação deste cometa, dado a todas as outras estruturas escatológicas, já de profecias que aconteceram, pensa-se que possa acontecer, por isso eu estou já a alertar para o dia de amanhã. Pode ser que não aconteça nada e pode ser que aconteça tudo. Uma delas é então a aparição de seres sobredimensionais ou seres aparentemente biológicos que falam que são uma inteligência e que vêm de outro lugar e que provavelmente dirão que foram eles que fizeram o homem, tá? Essa é uma cultura conhecida como, por exemplo, a civilização Anunnaki, tá? Então, nesse sentido, estamos a trazer isso como uma possibilidade. E porquê é que eu estou a dizer isso? Em Daniel, por exemplo, no final de Daniel, diz que se iria multiplicar a informação. E, de facto, hoje, um acontecimento que pode estar a acontecer agora na China, tá? Está a acontecer em todo o mundo por intermédio dos ecrãs, por intermédio das câmaras, por intermédio da internet. Ok? Então essa informação ela já se espalhou e está espalhada por todo o mundo. Não quer dizer com isso que nós devemos estar assustados, não, muito pelo contrário. Significa que o dia da vitória está mais perto. Significa que o dia não só de encontrarmos Jesus Cristo, mas de o bem trazer juízo contra o mal está cada vez mais perto. Okay? Mas preciso de vos alertar sobre isso. Outro aspecto que pode acontecer também é um apagão geral, tá? Que pode levar algum tempo para se restabelecer. Nesse mesmo sentido, será semelhante ao apagão que nós vivemos, tá? No que trata a comunicações, no que trata aos serviços mínimos, como água, no que trata à própria alimentação ou à compra de coisas. Não quer dizer por isso que nós devemos ficar alarmados, mas vigiar e orar e ficarmos alertados. Na verdade, não faltará nada nas nossas despensas, como falámos este domingo. O Espírito Santo habita em nós e toda a despensa do Senhor está em nós, todo o poder do Senhor está em nós. Amém? Contudo, aquilo que vai fazer a grande diferença em tempos de adversidade e de dificuldade na vida da igreja, na nossa vida, é que, ao contrário do mundo, nós não estaremos a lutar uns contra os outros, nós estaremos a partilhar uns com os outros, inclusivamente a partilhar as despensas do Senhor para com o mundo. E tudo isso é um tipo de revelação que nós precisamos estar cientes. Quando os homens se começarem a atacar por causa de água ou por causa de alimento, a igreja terá essas coisas. Ela será provedora dessas coisas e muitos acabarão por se converter por causa também dessas coisas. Amém? Então, nesse sentido, fiquemos atentos, percebamos os tempos escatológicos que nós estamos a viver. Outra profecia que
que começa-se a desvendar sobre os nossos olhos é, por exemplo, o Mar Morto ter vida, hoje pequenos bunkers, eu acho que é assim que se chama, pequenos lagos, por assim dizer, ou pequenas crateras se têm aberto à volta do Mar Morto com água doce e há peixinhos naqueles lugares, há peixes naquele lugar. Portanto, parte dessa profecia já se realizou. O Tratado de Paz árabe também já se realizou, o chamado Tratado de Abraão, ok? A falsa paz está-se a começar a gerar por todo o mundo. Se, por um lado, a guerra da Rússia e da Ucrânia tem-se estado a falar com tentativas de acordo de paz, também tudo isso revela esse mesmo tempo para caminhar para uma falsa paz. Tá? O envolvimento, por exemplo, de Trump relativamente a isso, o colocando como o possível anticristo, ou a besta, por assim dizer, ou deem o nome que queiram dar. Ele passa a ser como a imagem do iníquo no que trata a isso. Então, para nós entendermos, próprio Israel já o considerou um tipo de Messias, à semelhança de Ciro. Okay? Então, quando nós começamos a estudar a escatologia, começa a ficar evidente não só a interpretação das profecias, mas também alguns aspectos integrados nela. É interessante olharmos que vivemos também os dias da última igreja de Laodiceia, então toda a esfera profética aponta para este tempo que nós estamos a viver agora. Okay? Alguns assuntos, por exemplo, da escatologia também fazem parte das doutrinas básicas, como a visão da ressurreição, como a primeira e a segunda ressurreição, que nós havemos de estudar um pouco mais para a frente, tá? E isso deve provocar em nós uma esperança, tá? Despertar também a consciência da eternidade e de quão breve é esta vida aqui na Terra. É interessante que alguns textos apontam para a nossa vida como um vapor de água que se levanta rápido, tá? Que existe, mas que depois logo se vai. É a semelhança da nossa vida aqui na Terra. Quanto a nós somos privilegiados, não somente porque o Espírito Santo habita em nós, porque Deus habita em nós, e nele está todo o poder, nele está toda a graça, nele está toda a sabedoria, tá? Por isso eu peço que ninguém tenha medo deste tempo, mas se alegre porque ele está aqui, ok? Este tempo está a chegar. Outra, porque em nós está o Consolador, em nós está toda a consolação. Se de facto tens medo deste tempo, ora ao Espírito Santo, pede para ele tirar todo o medo, para ele falar contigo, para confiares mais nele, para confiares mais naquilo que irá acontecer, para confiares mais na abundância que a verdadeira Igreja de Jesus Cristo vai viver nestes dias. Por isso, no final, ela será extremamente perseguida, porque os homens não entenderão o, o fim da nossa, ou melhor, não entenderão o propósito da nossa abundância, ok? Bem, continuando, então há o despertar de uma consciência da eternidade e brevidade da vida, né? Por exemplo, posso ler um texto para vocês para não convergir muito aqui, que seria 1 de João, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, pode de facto haver a dúvida se estás ou não estás a fazer a vontade de Deus. Okay? É algo que muitas vezes nos preocupa. Isso acontece, sobretudo, pela nossa falta de vida na oração. Acontece, sobretudo, pela nossa falta de vida
na vigia, ok? Porque quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos a face de Deus, quanto mais nós procurarmos também a palavra, né? O quanto Deus nos ama, o quanto nós somos amados, e o quanto nós obedecemos, o que nós obedecemos na verdade, tá? Há uma certeza que é a fé como fruto do Espírito que abraça o nosso coração. Amém? Então, em momentos de aflição, nós devemos buscar a shalom de Deus que habita em nós. Lembram-se que todos os atributos do Senhor estão em nós, habitam em nós, ok? Por intermédio do Espírito Santo. Então, nós temos que aprender literalmente a buscar a sabedoria, a paz, o entendimento, a revelação dos sete Espíritos do Senhor. Olha que lindo. Eu vou inclusivamente buscar aqui. Eu sei que está escrito em Isaías, mas eu não me lembro bem. Os sete Espíritos de Deus, né? Isaías, se eu não escrever. Eu quero partilhar isso com vocês também. Isaías 11, exatamente. Isaías 11 diz o seguinte: o ramo surgirá do trono de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Aqui, Isaías apontava, portanto, para o futuro, né? Sobre a vinda de Jesus Cristo. Agora, reparem o que é que também habita em nós. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, assim como está também repousado em nós, não somente repousado, mas dentro. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, que significa também a devoção e a obediência, e não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com a retidão julgará os necessitados com justiça, tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com um sopro de sua vida, da sua boca matará os ímpios. Aqui, óbvio, ele está a falar de Jesus Cristo, mas o Espírito de Deus, ele habita em nós e ele nos faz, é, olha que lindo, nos faz ter entendimento, sabedoria, adquirir por intermédio dele conselho, poder, conhecimento, obediência ao Senhor. É interessante que Isaías 11, que eu acabei de ler, é profundamente escatológico. Ele apontou para Jesus Cristo, ok, como profeta para um futuro próximo acerca de Jesus Cristo, mas ainda faz mais do que isso depois da morte e da ressurreição. No versículo 6 diz o seguinte: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão, o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Aqui, segundo alguns teólogos especializados na escatologia, diz que fala do próprio milénio. A vaca se alimentará com o urso, os seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto dos esconderijos da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, estenderá, aliás, o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinier, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá destes quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúmes de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filistia, a oeste, juntos saquearão o povo do leste. Aqui já fala, por assim dizer, no final já do milénio, ok? Quando, por exemplo, o diabo vai ser solto. Há 1000 anos em que o diabo será aprisionado
então o cenário será aquele, depois ele será solto e então fará assim umas coisas bem estranhas, tá? Mas o Senhor fará secar o Golfo do Mar do Egito com forte vento, varrerá toda a mão o Eufrates e dividirá os 7 reais para que possa atravessá-los de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo para ser deixado na Assíria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Sim, Júnior. Pastor, eu não sei se eu já te perguntei isso, mas aqui uma dúvida. Jesus vai reinar sobre 1000 anos, né? Segundo a Bíblia. Sim, E sobre todas as nações. isso. Então, primeiro ele reina, depois a gente sobe para Nova Jerusalém, ou a gente sobe e depois a gente desce com ele para reinar? Ok. Nós subimos primeiro ou o encontraremos nos ares em algum momento na tribulação. Desceremos, ele julgará, ou os exércitos se lutarão entre si. Óbvio que a vitória é de Jesus, só com um falar dele tudo se dobrará. Então vem a visão de que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, e entraremos nesse milénio, esse milénio de reinado, tá? Quanto ao apontamento da Nova Jerusalém, tá? Sendo ela celestial ou na terra, tá? Nós iremos estudar mais à frente, porque é dispar a forma como escatologicamente se tem olhado para essa visão. A Nova Jerusalém plantada na terra como planeta, ou como real um lugar celestial, tá? Então, não podemos afirmar, pelo menos não agora, talvez no final do nosso estudo, a nossa base de crença seja mais sólida relativamente a isso, mas não podemos de facto afirmar. Sabemos que o milénio é na Terra, pelas várias questões, e que existe uma Jerusalém que o Senhor está a preparar. Agora, existe outro facto bastante interessante, que é Jesus dizer aos discípulos que está a preparar outro lugar, ok? Então, daí a crença também que será a Jerusalém Celestial, outro lugar, mas também pode estar a fazer referência ao paraíso transitório. O que é isso, o paraíso transitório? Escatologicamente, há 2 lugares de transição. Tá? O primeiro, isso vem da doutrina, por assim dizer, do estado dos mortos, né? O primeiro, que é o paraíso antes da cruz, também conhecido como seio de Abraão. É só para, ainda bem que falaste nisso, porque assim dá-nos vários temas para adentrarmos. E esse novo lugar, importa que eu vá preparar-vos um novo lugar, também se entende como o paraíso depois da cruz, aquele que foi inaugurado com o ladrão, tá? Então é um pouco por aí. Mas é, é muito difícil dizermos se a Nova Jerusalém, se é na Terra ou é a Nova Jerusalém Celestial, tá? Ou seja, noutro lugar. Mas pode ser que no final do estudo nós cheguemos a uma conclusão mais clara. Amém? Não sei se eu respondi à tua questão ou se queres colocar outra e desenvolver um pouco mais. Não, respondeu, respondeu. Porque, como o senhor fala, a escatologia ela é escrita a lápis, né, pastor? Sim, E com o cumprimento das profecias, ela vai sendo escrita a caneta permanente. exatamente. Não, mas não, Tá? parecia sim. Mas tudo aponta para um novo céu e uma nova terra, ok? Tá? Portanto, a terra que foi corrompida em algum momento será trocada por uma nova terra não corrompida, ok? Amém? Amém. Ok. Mas nós vamos desenvolver isso inclusivamente com algumas imagens. Eu tenho aqui um estudo bastante bom e interessante, para além da teologia sistemática do Enan Gruden, que nos vai ajudar também aqui a entendermos alguma coisa. Agora, hum, deixa eu ver aqui. Terra e céu são destruídos, facto.
Ocorre então o juízo do trono branco, onde os ímpios são lançados no lago de fogo de enxofre, um lugar preparado originalmente para o diabo e seus anjos. Okay? Serão criados novo céu e nova terra, o mar não existirá mais, por exemplo, e viveremos a nova Jerusalém estabelecida sobre a terra. Inclusivamente, pelo menos este estudo aponta para isso. Então serviremos ao Senhor, será alegria eterna, não haverá morte, haverá abundância, existirão nações vivendo na terra, haverá santidade eterna, não haverá noite, porque Jesus estará lá todos os dias a iluminar o nosso dia, né? Veremos a face de Deus, seremos completamente santificados e o veremos, né? Viveremos uma vida de glória e adoração. Portanto, aquilo que nos espera é maravilhoso. Agora queria-vos trazer uma noção que me chegou agora também aqui, o fax do Espírito Santo, que é relativamente a todas as coisas já terem acontecido e não terem acontecido. Num lugar onde não há tempo, né? Tudo acontece ao mesmo tempo e é como se nunca tivesse acontecido. Daí a expressão de para Deus um dia são 1000 anos para nós, né? Ou seja, não havendo tempo nem espaço, por assim dizer, os acontecimentos surgem todos ao mesmo tempo. E continuam a acontecer ao mesmo tempo. São tão rápidos. Ah, meu Deus, como dizer isto sem enfrentar as leis da física? É complicado. Mas para dizer o quê? Para dizer que tudo o que vai acontecer já aconteceu, ok? E por isso, a evidência do que já aconteceu, por exemplo, o João, que escreveu a Revelação, ele viu as coisas a acontecer. É como se ele tivesse sido trasladado para esse tempo. Ele foi trasladado ao trono. Ele viu as coisas a acontecerem, né? Só que a forma como ele se expressou-se sobre aquilo que para ele era palpável, naquilo que ele conseguia descrever, ok? Porque muitas coisas há, certamente, que João não conseguiu descrever. Nós não conseguimos imaginar um animal que tem olhos por dentro. Aliás, nós não conseguimos imaginar que conseguimos olhar para dentro de um animal, quanto mais. Quem digo o animal, falo dos seres viventes, como é óbvio, né? Então, há muita coisa assim que irá mexer connosco. Mas, por exemplo, quanto à Nova Jerusalém, se nós quisermos confundir aqui um pouco, no capítulo 21, no versículo 9 de Apocalipse, diz o seguinte: E veio dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que Deus descia do céu. E tinha glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas e da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como uma largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura, altura, eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônico, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito e o oitavo, bérilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso
o 1º jacinto e do 10º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, quando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão sobre todo sempre. Amém? Então esta é a visão daquilo que virá. Ok? Então nós com certeza estaremos nesse lugar a aproveitar a majestosa glória de Deus e essas maravilhas que nós veremos. Eu creio que no que trata esta Jerusalém celestial, né, ela, eh, ela será o ponto, e é, aliás, o ponto de encontro de todas as nações. Quando se fala de nações, né, sendo Deus infinito, não quer dizer que somente, há, somente haverá ali Jerusalém, haverá muitas outras coisas a acontecerem, haverá muitas outras coisas a se movimentarem. Agora, imaginem alguém, nós chegarmos a um posto de reinado, por assim dizer, no nosso cavalo de fogo, né? para, ah, para dar, sei lá, direções, né? Porque reinaremos com ele. Né? Então, muitas coisas nos estão a preparar, nós vamos ter mais ou menos o deslumbre à medida que nos formos aprofundando, mas para dizer o quê? Que confiem no Senhor, tá? Confiem naquilo que está a ser estabelecido em nós. Nós trabalharemos, mas trabalharemos não de forma pesada como nesta terra, mas de forma alegre, deslumbrando a glória e a majestade de Deus todos os dias. Amém? Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, quer dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa, tá? É importante não terem dúvidas, ainda que nós vamos dar um estudo muito mais aprofundado. Aqui foi só uma pequena introdução, ok? Mas fiquem à vontade. Outro apontamento também que nós vamos ver a fundo, ou nos vamos aprofundar um pouco mais, é sobre as 7 semanas de Daniel, tá, ou descritas em Daniel. Também a visão sobre a estátua que, que, que Nabucodonosor deslumbrou no sonho, cuja estátua Daniel também viu, porque ele mesmo falou sobre o sonho, né? Então há muita coisa aqui que nós vamos falar, mas saibam sempre que aquilo que está para acontecer, tá? Nos deve conferir e nos confere poder e autoridade. Amém? E isso é importantíssimo.
Quero-vos fazer lembrar de novo que nós somos dispenseiros do Cordeiro, nós somos dispenseiros de Deus, ministros do Senhor, tá? Para trazer cura e salvação para as nações, trazer cura e salvação para as vidas. Para este tempo é necessário não somente crermos, mas trazermos à realidade essas mesmas evidências. Meus irmãos, quero dizer que qualquer um de vocês é e está apto, por intermédio da autoridade de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo já vivificado em vós, de orar pelos enfermos e eles serem curados, de expulsar demónios, de anunciar a salvação e pregar a palavra. Né? Podes perguntar, pastor, mas como é que eu vou pregar a palavra? Com coisas simples, com a tua vida, sendo diligente e ensinando, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, revelando e mostrando que o fim está próximo, independentemente da forma como ele aconteça. E podem dizer, mas há 50, há 100 anos diz-se que Jesus está às portas. Aliás, saibam que os apóstolos, eles falavam como se Jesus viesse nos próximos anos, ok? Viesse ainda na sua geração. Eles viviam o dia após dia como último no que trata a esse aspecto. O que é um facto, meus queridos, é que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas, quanto às evidências, crendo nas profecias, as coisas vão se acrescentando. Tá? No que trata, por exemplo, uma dessas evidências, pensa-se que o pergaminho com os selos, com os 7 selos, já foi aberto. Tá? Pensa-se, mas ainda não temos a evidência total. A escatologia é escrita a lápis e leva sempre algum tempo. Um dos fatores é que crê-se que a Babilónia ou a prostituta seja o catolicismo romano, tá? E o Papa recebe então um cavalo branco, né? E como arpeiro desse cavalo, né? Como um líder dessa falsa paz, porque o branco representa também a paz, seja então o Trump ou o filho do Trump, fala-se muita coisa, mas o que é um facto é que essa simbologia está a aparecer diante dos nossos olhos. Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas confiemos no nosso Deus em todas as coisas. Amém? Meus queridos, espero que tenham gostado e esteja a ser aguçada a vossa vontade para a semana estarmos aqui e trazermos maiores evidências. Eu sei que eu tenho falado sobre a história da Igreja, tá? A escatologia também é a história da Igreja, mas vamos nos focar aqui em trazer todas essas revelações por forma a atendermos à necessidade dos últimos tempos e fortificar a nossa fé sobre aquilo que virá. Quero vos alertar ainda que nós estamos na semana do engano, na semana de Halloween, ok? Nesse mesmo sentido, devemos orar e vigiar, e nós estamos no nosso período de jejum e oração que antecede à vigília do dia 31. Nós vamos estar em vigília no dia 31 para o dia 1, tá? Então, não devemos de nenhuma forma negligenciar, tá? Faz para estar presente, faz também para ter momentos de jejum para mortificar a carne. A carne, quando está mortificada, ela não tem a capacidade de ouvir o engano. O espírito de engano sabe falar com a nossa carne e por isso, porque o nosso coração também é enganoso, eles falam a mesma língua e por isso consegue nos enganar, tá? Mas a palavra de Deus mortifica a carne e vivifica o espírito em nós. Significa que lhe dá maior ênfase. Portanto, continuem a orar, continuem a buscar a Deus. Daqui a pouco, quando eu chegar ao trabalho, penso que estarei em condições de enviar o propósito de oração de hoje, tá? Ontem foi a santidade, espero que tenham orado sobre isso, tá? Mas mantenham-se firmes, leais, constantes. Aliás, eu vou enviar já, até já tenho preparado, nem me lembrava disso. Continuem firmes e constantes, tá? Vigiando e orando. Provavelmente amanhã de manhã nós não falaremos, tá? Mas mantenham-se firmes e constantes, não se deixando enganar com nada, ok?
e em breve falaremos. Não se esqueçam também, quinta-feira estaremos na igreja para o nosso discipulado, tá? E manteremos-nos juntos. Amém? Um forte abraço a todos. Aliás, vamos orar só para fechar. Já são 7, ok? Vamos orar. Pai, te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela revelação, pela tua glória, Senhor, pela manifestação do Espírito de profecia em nós. Na verdade, não só de forma pessoal, mas de forma coletiva, nós queremos te agradecer, Senhor, porque tudo quanto irás fazer, tudo quanto estás a fazer, já revelaste aos teus profetas e tens revelado ainda mais. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos que a verdade está em nós, que a verdade, que o teu Espírito, o Santo Espírito de Deus que está em nós, continua a falar connosco, Senhor. Pai Santo, a trazer a verdade sobre as nossas vidas, não afetando a nossa identidade, porque aquele que vem para roubar, matar e destruir, ele quer afetar, quer nos enganar, roubar a identidade, roubar a nossa linha de fé, a crença verdadeira em Ti, o cristianismo puro e simples, verdadeiro, uma vida cristocêntrica. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, por isso eu oro, para que na verdade os nossos corações e nós, a nossa alma, não sejamos enganados em nada, que nós possamos em tudo te agradar. Espírito de revelação, de temor, de obediência, de conselho. Senhor, fala conosco durante estes dias. Fala conosco, Senhor, na vigília. Fala conosco, Senhor, nestes tempos, para que ninguém se perca, mas todos, ó Pai, estejam a ser fortalecidos como dispenseiros, Senhor, que trazem das dispensas do céu o pão, Senhor, acabado de fazer, o pão fresco, o vinho novo. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que em tudo o Senhor seja glorificado. Guarda a cada um destes meus irmãos, Senhor, e aqueles ainda que assistirão. Que o teu nome seja glorificado sobre tudo. Que a tua glória se manifeste. Que o teu poder, Senhor, reine sobre nós. Mas, sobretudo, que os nossos corações se mantenham contritos e humildes diante da tua face. Que toda a soberba, todo o engano não se ache em nossos corações. Que em nome do Senhor Jesus Cristo todo o medo seja apagado e que venha, na verdade, o temor do Senhor sobre as nossas vidas, mas também a confiança, sabendo que tu és justo juiz, que tu és fiel, que nos amas, que nos guardas, que o nosso Redentor vive e vive para sempre e que nos faz andar, mesmo que estejamos no vale da sombra da morte, nos faz andar 1 milha, 2, dentro das suas asas, nos guardando e nos protegendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós oramos, é assim que nós te apresentamos as nossas vidas para este dia tremendamente abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos nesta batalha, Senhor. Ajuda-nos a vencer, porque sabemos que já venceste o mundo e estarás connosco também para nos fazer vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê diz amém. Amém? Meus queridos, é isso, tá? Amém. E vamos para a loucura do dia, tá? Deus abençoe grandemente. Tenham um dia excelente, tá? E é isso, meus queridos. Vamos permanecer juntos. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Bom trabalho também e até já. Deus abençoe. Amém. Amém.